Mais TV, e eu estou aqui com o professor Benomi Silberfarb, ele que é psicólogo, vem lançar hoje o seu livro Hipnoterapia Cognitiva, está no primeiro bloco falando sobre hipnose, agora ele vai explicar para nós, primeiro, o que é terapia cognitiva, de onde vem este nome e para que serve a terapia cognitiva, professor? Vamos lá, a terapia cognitiva tem como pressuposto de que os nossos comportamentos e as nossas emoções são diretamente influenciadas pela forma como a gente pensa, que são as cognições. Portanto, quando você vem buscar ajuda em psicoterapia cognitivo-comportamental, você, junto com o terapeuta, você aprende a identificar esses pensamentos errados ou distorcidos, que são as conhecidas distorções cognitivas, e se você consegue isso, você consegue desafiar crenças profundas, que é o foco cognitivo da terapia cognitiva. Você trabalha com memórias disfuncionais e você consegue, mudando o pensamento e dando para o paciente outras alternativas de pensar, mudar suas emoções e mudar os seus comportamentos. É uma psicoterapia mais breve, mais focada, ligada no hoje, né? E que faz com que você retomar a sua vida mais rapidamente, principalmente porque você aprende técnicas de automonitoramento. O objetivo da psicoterapia cognitivo-comportamental é fazer com que você saia o seu próprio terapeuta. Ou seja, você mesmo no controle do seu barco, do seu corpo, da sua mente. E isso é aprendido por um leigo, porque o seu paciente é um empresário, é um estudante, é uma dona de casa, e ele não tem essa fundamentação. É possível o psicólogo dar essas ferramentas em 1, 2, 3 sessões? E você fala breve. O que é breve? Breve, bom, vamos por partes. A terapia cognitiva ela é acessível porque, na realidade, está na habilidade do profissional se igualar ao nível do paciente para que ele possa entender. Você tem vários recursos. Nós trabalhamos muito com biblioterapia. O que significa isso? O paciente, quando sai das sessões, ele leva material de leitura a seu nível, para ele entender em casa como é o processo cognitivo, como é que funciona o seu cérebro nesse momento, para poder ter habilidades para fazer as tarefas que são solicitadas. Algumas hierarquias são pedidas. Por exemplo, ele vem numa das sessões, depois da gente explicar para ele o que ele tem, porque é extremamente terapêutico o paciente saber o que ele tem. Quando ele sabe o que tem, ele baixa muito a ansiedade, porque ele sabe que isso tem conserto, entre aspas, né? E que existem estratégias para lidar com isso. Então, por exemplo, nós solicitamos tarefas em que ele numere as hierarquias de medo, de ansiedade, e não existe uma hierarquia inicial. Ele vai lá e marca tudo que incomoda, tudo que causa ansiedade, que causa medo. Ele vem para a psicoterapia e, junto com o terapeuta, ele dá nota para isso. Isso tem 1, isso vale 2, isso vale 5. E o que a gente faz? A gente pega da coisa mais fácil para ele executar para o mais difícil. E ele vai fazendo o quê? Exposições. A terapia cognitiva é uma terapia em que faz com que o paciente vá se expondo. Por quê? Pavlov já nos mostrou que a repetição de estímulos entra num fenômeno de habituação e a habituação provoca a extinção do medo. Por exemplo, a terapia cognitiva hoje é a primeira escolha para a ansiedade, para todos os transtornos da ansiedade. A gente é procurado muito por profissionais que têm medo de exposição em trabalhos em faculdade, exposição de executivos em empresas. E isso é um dos focos da ansiedade. Você tem fobia social, e às vezes é específica para a apresentação, e você tem muito medo da avaliação que o outro está fazendo de você, e você não quer se apresentar. O que acontece? Todos os sinais da ansiedade acabam se manifestando no corpo. Se você me perguntar qual é o conceito de ansiedade, eu te diria, é uma característica biológica de todos os seres humanos, que antecede situações de perigo real ou imaginário, aí nós estamos entrando no imaginário, e que confere ao corpo sensações muito ruins. Quem já não suou as mãos, quem já não tem taquicardia, sudorese, tonturas, enjoos, isso são sintomas que o corpo recebe, fisiológicos, para te dizer, cuidado que existem perigos na tua volta. O ansioso catastrofiza esses sinais. Aí você vai ter o pessoal com pânico, com estresse pós-traumático, com fobia social, com o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E a terapia cognitiva hoje tem protocolos específicos para esse tratamento. O meu livro veio trazer o quê? Mais uma opção para reduzir o tempo de tratamento, qualificar essa modulação. A hipnose traz melhor automonitoramento. Por exemplo, a gente usa cartões pós-hipnóticos. Para quê?
para automonitorar. Por exemplo, suponhamos que eu tenho um paciente compulsivo que invade a geladeira. Se você condicionar o paciente, desde que seja suscetível, a olhar esse cartão dentro da clínica, condicioná-lo, para que toda vez que olhar para o cartão que está preso na geladeira, por exemplo, para que ele não coma, ou não invada, ou possa pensar que o problema da compulsão é o seguinte: se você é compulsivo, e a compulsão, o termo já vai dizer que é um ato não pensado, você invade a geladeira e come. Se você olhar para aquele cartão e se sensibilizar pela condição hipnótica, ou você se enjoa e não vai, ou você tem uma outra estratégia para fazer, como tomar um copo de água, escutar uma música, ler um livro e não invadir a geladeira. Então, você já está falando aí de transtornos de controle, né? Compulsivos ou impulsivos. E aí vem jogo, obesidade, compra, ou anorexia, pessoas que não comem nada. E eu vou mais além. Tem muitas pessoas que fazem aquelas cirurgias gástricas, colocam o balão lá e mesmo assim não tem espaço e criam estratégias, porque o ser humano é mágico, né? Ele cria estratégias para sabotar o sistema. Quando você fala do cartão para mim e que dá um treinamento e que a pessoa coloca o cartão na frente da geladeira, ele não vai mais na geladeira, ele vai na cesta de frutas e come a cesta inteira, ele vai na despensa e come todas as bolachas da casa, ou ele vai na geladeira do vizinho porque é uma compulsão. E aí, como que trabalha isso? E quando você fala também, porque é coisa de psicólogo, né? É terapia breve. Em 5, 6 anos está resolvido esse problema. Não, isso é muito, né? 5, 6 anos. O que é breve, professor? Para você ter uma ideia, o protocolo da terapia cognitivo-comportamental, não falando nem de hipnose junto, tá? Que é um próximo tema. Mas nós já vamos unir isso daí. Se você vier me procurar e eu não conheço a hipnose, e você vai fazer terapia cognitiva-comportamental comigo, você tem uma ideia, hoje o protocolo para tratar o pânico são 16 sessões. Isso significa quanto? 4 meses. Então, o cliente, a pessoa já sabe qual vai ser o plano de negócio terapêutico para ele, para aquele determinado problema. Se ele vier só com esse problema puro, como a gente chama, se ele vier com transtorno de pânico ele é ansioso, o protocolo é 16 sessões. Tá? Agora, se você trabalhar com hipnoterapia cognitiva, e a gente está em pesquisas ainda, e esse resultado ainda não é definitivo, você consegue esbater sintomas do pânico, por exemplo, em 2 sessões. Professor, mas o senhor está ansioso, para. Eu não entrei ainda na hipnoterapia cognitiva, só estou lá na terapia cognitiva. É que você falou em 5, 6 anos. Porque eu escuto muito isso lá dos psicólogos. São outras abordagens. Outras abordagens que são muito... menos objetivas. Muito longas, né? E até acaba cansando, ou se não tem aquele problema, acaba até o profissional implantando aquele problema. Que existem outros transtornos que são mais complicados, tipo transtorno de personalidade. Esses, na realidade, como você trabalha com crenças muito inflexíveis, isso demanda mais tempo. Talvez, não tanto tempo assim, mas bem mais longo do que tratar com transtornos, como a gente chama de eixo 1, que são o transtorno de ansiedade, a depressão, o transtorno bipolar. Professor, nesse tipo de transtorno que o senhor está falando e chega um cliente lá no seu consultório pela primeira vez, ele não vem com um problema, ele vem com uma série de problemas sistêmicos, sintomáticos e tudo mais, que pode ser a origem de um único comportamento ou análise ali que o senhor possa observar. Exemplo, que eu já vou te dar, na ansiedade. A ansiedade pode gerar vários distúrbios em que se materializa na vida do indivíduo de formas diferentes, como a compulsão por alimento, a compulsão por colecionar discos, a compulsão por tampinhas, para jogo, ou deixar de comer quando fica em estado de nervo, ou comer demais quando fica nervoso. Eu vejo, assim, como um leigo, que a ansiedade, que é o tema do teu livro, quando a pessoa está no controle, presente no seu dia a dia, sabendo o que está acontecendo, ela consegue ter uma lucidez melhor e tomar decisões mais efetivas na sua vida. É difícil numa cidade como São Paulo. Quando a pessoa vem com muita coisa para você, e a minha pergunta é longa, mas o senhor está captando aí para facilitar o nosso espectador. Como é que funciona? Não é um protocolo, são vários protocolos? Ou o senhor encontra a matriz do problema e ali começa a trabalhar? Veja bem, a minha especialidade é ansiedade. A minha clínica basicamente trabalha com ansiedade e depressão. Vem outros transtornos junto. Mas você, quando vai fazer
a avaliação do paciente, a gente faz uma anamnese, que é uma avaliação da história do paciente, todos os dados pessoais, a gente avalia, na realidade, qual é o tipo de transtorno de ansiedade que ele tem. Hoje são 6. Fobia social, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno do pânico, transtorno do estresse pós-traumático e as fobias específicas, que nos procuram por medo de dirigir automóvel, medo de viajar de avião, medo de altura, medo de animais, medo de ficar no escuro, medo de ficar em lugares fechados, elevador. Tá? Então, você tem que diferenciar. Aí você falou tampinhas e tal. Você tem o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo. O que é o TOC, para o teu público saber, e que é um transtorno muito comum, e a clínica está cheia disso. Você tem uma série de pensamentos obsessivos que são recorrentes e invadem a sua mente, e para aliviá-los, você elege algumas compulsões. Por exemplo, arrumar quadros na parede que estão tortos, contar degraus de escada, colecionismo, tampinhas, caixinhas, potinhos, arrumar tudo no mesmo lugar, os CDs, as caixinhas de som, a TV não pode estar fora do lugar. Você chega no seu escritório, se o risco e rabisco estiver alterado, você tem que botar no lugar. O seu banco no automóvel, que um colega desceu, se não tiver um do lado do outro, você não fica, você fica ansioso. Você confere o alarme do carro várias vezes. E deve ter gente ouvindo o que eu estou dizendo e deve estar servindo o chapéu, se identificando, né? Você verifica muito, você verifica se a torneira da cozinha está aberta, você verifica se o gás ficou ligado, você chaveia 3, 4 vezes a porta quando você vai dormir, você verifica se a persiana na janela está trancada. Isso são compulsões que têm como objetivo aliviar pensamentos que invadem a cabeça. Por exemplo, um exemplo de compulsão e um exemplo de pensamento obsessivo. Eu tenho um pensamento obsessivo sobre limpeza e contaminação. Muitas mulheres são assim. O que eu faço? Eu vou no banheiro e lavo minhas mãos várias vezes. 1, 2, 20, 30 vezes. Chega a ficar com a mão esfolada. A televisão já mostrou isso, o cinema vive mostrando esse tipo de coisa. O filme do Jack Nicholson, melhor Jack impossível. Nixon, o Aviador também. Isso. Tem muitos filmes aí que mostram sobre esse assunto. Eu estou aqui com o professor Benomi Silberfarb. Ele é um psicólogo que está apresentando hoje o seu livro, lançando o seu livro aqui em São Paulo, Hipnoterapia Cognitiva. Ele, nesse bloco, ele falou sobre terapia cognitiva comportamental. No próximo bloco, nós vamos unir a hipnose com a terapia. Fique ligado, eu volto já já.